Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Glória a Jesus. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 20. Diz assim o texto: Ora, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, muito mais abundante do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, muito mais abundante do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Essa carta quem escreve é Paulo. Provavelmente, quem leu essa carta nos dias de Paulo, entendeu e enxergou ele como um homem metido. Com certeza absoluta, quem leu as cartas de Paulo nos seus dias, achou ele um homem um tanto quanto gabola. Ele se achava. Creio eu que esse foi um dos motivos das perseguições intermináveis da vida dele. Porque ouvia-se Paulo e se entendia, aqui tem um homem que está querendo se aparecer. Aqui tem um homem orgulhoso. Quando ele escreve esse texto, não só o versículo que a gente leu, mas todo o capítulo, toda a carta que ele escreve a essa igreja, esse texto relata que ele tem essa alegria, a disposição de servir a Deus, servindo a igreja. A Bíblia diz, nas entrelinhas, que existe uma alegria no coração de Paulo, porque ele está servindo a igreja. Ele ama servir a igreja. Só que tem um porém. Ele está dizendo assim para a igreja, olha, ele está escrevendo para a igreja, e ele também está orando. Existe aqui também uma oração que Paulo está fazendo. E olha o que ele diz para a igreja. Ele diz assim, olha, vocês deveriam agradecer a Deus, porque Deus me levantou para abençoar a vida de vocês. É claro que quem lê diz, esse homem é um orgulhoso, esse homem é um metido, quem é ele? Quem ele pensa que é? Se você ler o capítulo todo, número 3, você vai ver ele dizendo assim, olha, Deus me levantou para o bem de vocês. Deus me levantou para ajudar vocês. Em outras palavras, vocês deveriam me agradecer. Agora imagine, o pastor Sérgio, subir aqui e dizer para você, é a mesma coisa, Paulo, só que ele está diante dos anciões, ele está diante dos sacerdotes, ele está dizendo assim, olha, eu estou aqui para o bem de vocês. Deus me levantou para guardar vocês, para proteger vocês. Imagine que eu dissesse isso, com certeza, o coração de alguém ia azedar. Agora eu estou falando de Paulo, diante de um grupo de pessoas que eles sim se encontravam, se achavam-se melhor uns do que os outros. Já pensou? Que eu subisse aqui e dissesse assim, você deveria estar me agradecendo, porque eu estou aqui para te ajudar, para abençoar a
vida, agradecer a Deus pela minha vida, porque é basicamente isso que Paulo está dizendo. Só que ele diz mais, ele diz assim, olha, Deus me levantou para socorrer vocês, porque vocês estavam correndo perigo. Só que tem mais, ele diz, olha, sabe o que é? É que Deus me deu um dom muito maravilhoso. Agora imagine os ouvidos dos anciões, ouvindo esse homem, que vem pelos cantos, comendo pelos cantinhos. Ele diz assim, olha, Deus me revelou os segredos dele para mim. Os anciões com certeza disseram assim, olha, como assim ele revelou para você? O texto diz, o Senhor me revelou o plano secreto que ele tem para a humanidade. Já pensou? Deus tem um plano secreto que ninguém sabe, mas Paulo está dizendo, eu sei. Por isso que os homens estão querendo matar Paulo, e esse é um dos motivos. Paulo é um homem orgulhoso na cabeça deles. Paulo está se exibindo. Quem é este homem? Que a ele Deus revelou o seu plano secreto. Mas tem mais. Ele não disse só isso. Deus me deu dons maravilhosos. Só que Paulo está sendo odiado, mas também Paulo está sendo muito amado. Porque Paulo diz assim, olha, eu fui chamado para servir. Ele disse assim, olha, Deus me escolheu para o bem de vocês, mas lembrem-se, eu estou aqui para servir vocês. E vale lembrar que de todos os servos, eu sou o menor deles. Eu sou o mais pequenininho que tem. Tem algo que me chama a atenção nessa história que ele diz, não desanimem. Olha que interessante, ele diz assim, olha, não se desanimem, porque Deus me levantou para o bem de vocês, Deus me contou o plano secreto que ele tinha, que não contou para ninguém, então eu tenho uma carta na manga, eu sei o que Deus sabe, eu sei que Deus tem, vocês não sabem, eu sei, e eu vou passar para vocês. E ele disse assim, olha, Deus me deu dons para abençoar a igreja, para ajudar vocês. E ele termina dizendo assim, olha, só que tem mais um detalhe, lembrem-se que os sofrimentos de vocês trazem benefícios. Olha isso, os sofrimentos de vocês trazem benefícios. Então não se apavorem, não fiquem tristes e preocupados, porque tudo que está acontecendo com vocês é para o bem de vocês, é para a glória de Deus. Aqui tem um homem que está falando com a alma, aqui tem um homem que está falando com a alma dele, tem uma voz de Deus que está saindo de fora desse homem. Tem um homem aqui que ama a Deus, acima de todas as coisas, ele sabe o que ele quer falar para a igreja. Ele está orando ao Senhor e ele diz assim, é de joelhos que eu falo, é de joelhos, Senhor. Aqui tem um homem que tem uma voz de dentro da alma dele, e quando ele fala de uma família, ele diz assim, olha, é porque existe uma família no céu e uma família na terra, tem uma família no céu e uma família, ele diz assim, olha, vocês fazem parte dessa família, vocês foram acolhidos nessa família, vocês, Deus, e ele diz assim, olha, para que todos vocês saibam, para que todos vocês entendam, ele diz, o que Deus está anunciando, para que vocês compreendam, para que todos vocês saibam que existem testemunhas daquilo que Deus está fazendo. Existe uma família no céu e uma família na terra. Isto é, existem testemunhas que estão olhando para a igreja, estão contemplando a necessidade da igreja, testemunhas daquilo que Ele está fazendo no meio de vocês. E Ele disse assim, olha, e não se esqueçam, que Deus o Senhor, Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, mas muito mais além daquilo que nós estamos pedindo para Ele, muito mais além daquilo que nós estamos imaginando, as nossas necessidades, Ele é poderoso para ir além. Ele está enaltecendo a Deus, porque Ele sabe que Deus fará muito mais.
Ele está glorificando o nome de Deus, porque ele sabe que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está glorificando o nome de Deus, porque ele sabe que o Deus que fez uma promessa para a igreja é o mesmo Deus que vai cumprir essa promessa em relação à vida da igreja. E ele diz assim: olha, Deus é poderoso para fazer abundantemente mais. De forma abundante Deus vai fazer. Eu me lembrei, quando eu estava lendo esse texto, da história de um rapaz do Congo, na África, de nome, a mãe dele se chamava Marie Mutombo, e o nome dele, como ele era jogador de basquete, Nikembe Mutombo. A história desse rapaz é mais ou menos assim. A sua mãe era uma cristã, que vivia em oração, pedindo a Deus por um milagre, para que Deus visitasse o lar dela, a casa dela. Certa feita, um missionário visitou aquela cidade, e aquele missionário disse assim: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquela mulher, Marie Mutombo, foi para casa dizendo: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ela passou um mês, uma semana, um mês, um ano, dizendo: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Uma família que estava vivendo uma dificuldade terrível, passando necessidade, vivia numa tribo, numa dificuldade tremenda. Mas um dia, um dos filhos dela sentiu uma necessidade. Ele contou para os irmãos, ele disse: eu queria ser médico. Os irmãos olhou para ele, sorriu da cara dele, deu um tapa na cabeça dele e disse: você não tem dinheiro nem para comer, se enxerga. E veio o outro: esquece. Vários irmãos foi batendo na cabeça dele dizendo: esquece isso daí, você não tem dinheiro nem para pagar suas contas, você é pobre, como é que você vai ser médico? Só que o tempo foi passando e ele foi crescendo, 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 crescendo. E quando ele disse: eu queria ser médico, os irmãos agora olhavam para ele e já não conseguia mais bater na cabeça dele, porque ele cresceu. Com 18, 19 anos, ele tinha 2,18 metros. Certa feita, ele saiu da casa dele para andar na cidade, pela estrada, e passou um jipe correndo, depressa, acelerado, e voltou, e perguntou para ele assim: jovem, você quer ir para a América comigo? Ele disse: eu quero. 3 dias depois, ele embarca no avião e vai para a América. Ele foi contratado. A história nos conta que ele tinha aquela mensagem da mãe dele no coração: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele foi para a América, disputou vários campeonatos, e a mãe dele sempre dizendo: meu filho, não se esqueça, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Diz a história que ele se tornou uma lenda da NBA e ganhou milhões. Ele não se tornou médico, mas quando ele terminou a jornada dele, quase que no fim, ele voltou para o Congo para poder inaugurar um hospital que ele estava abrindo para abençoar a vida de milhares de pessoas. Ele disse: eu pedi para Deus para que eu fosse médico, mas Deus não me deu. Deus me deu um hospital inteiro, com muitos médicos trabalhando para mim, abençoando a vida de muitas pessoas. Eu quero dizer algo aqui para você nessa noite: o teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo está dizendo assim: olha, aquele que é poderoso, quando ele diz aquele, ele está dizendo: é aquele que eu estou falando, é o mesmo que ressuscitou ao 3º dia e está trabalhando em relação à vida da igreja. Quem é aquele? É aquele que é chamado de pedra na Bíblia, a pedra de esquina, a pedra de sustentação, aquela pedra que dá apoio para a igreja, que sustenta a igreja. Que pedra é essa? É aquela que os edificadores rejeitaram. Quem são os edificadores? São aqueles engenheiros daqueles dias, que estão agora inclusive correndo atrás de Paulo, tentando matar ele. Que pedra é essa? É aquela que foi dito que quem tocar nela,
quem ter um encontro com ela será abençoado, mas quem tropeçar nela será esmagado por ela. A pedra é aquela que Samuel colocou num dia na sua jornada, quando ele estava no caminho. Ele olhou para a nação de Israel, depois de tantos anos, Deus sustentando, Deus guardando, Deus protegendo, Deus cumprindo com a palavra. Havia uma mensagem na alma daquele profeta. Chegou um dia em que a vida daquele homem precisava de uma marca, um marco onde, quando eles olhassem para aquele lugar, eles pudessem lembrar de tudo que Deus havia feito por eles. Ele está caminhando. A Bíblia conta que chegou um momento que ele coloca uma pedra, e aquela pedra ele chama de Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus tem cuidado de você todos os dias, Deus tem guardado a tua vida, Deus tem cuidado da tua história, Deus tem protegido você. Que pedra é essa? Quem é aquele que Paulo está dizendo? Olha, aquele que é poderoso. Essa pedra é a pedra que o profeta Isaías profetizou, que quem crer nela terá paciência e não se apressará. Oh, aleluia! Que pedra é essa? É aquela pedra que, quando o povo de Israel estava atravessando o deserto com sede, a Bíblia nos conta que aquela pedra estava lá. Eles mudavam de lugar, atravessavam uma montanha, aquela pedra estava lá. Não é uma pedra física que pega ela, que se apalpa, é uma pedra espiritual. Quando se ia na presença daquela pedra, ela brotava água, saía água da rocha, ela alimentava a nação durante a trajetória no meio do deserto. Que pedra é essa? É aquela pedra que feriu a estátua de Nabucodonosor e que derrubou ela, porque Nabucodonosor se exaltou. Porque aquele que se exalta, Deus abate ele, mas aquele que é humilde, Deus abençoa, Deus honra ele. Foi essa pedra fundamental que sustentou e tem sustentado a igreja até nos dias de hoje. Estão tramando contra a igreja, estão criando leis contra a igreja, estão elaborando cartas em relação à igreja, contra a família. Mas essa pedra, ela tem protegido a igreja, essa pedra tem guardado a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Estão se levantando, mas estão se levantando para cair, porque essa pedra, ela vai esmagar em pedaços cada um daqueles que estão tentando contra os filhos de Deus, contra o plano de Deus, porque Deus zela pela tua palavra. Quem é aquele? É aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que abençoa, é aquele que cuida, é aquele que pode fazer muito mais do que a gente, inclusive nós cremos. Foi dito aqui agora há pouco, eu nem mesmo acreditava mais que ia acontecer. Deus colocou a mão e abençoou, e aconteceu um milagre. Diz a Bíblia que Paulo está cantando, está escrevendo, está orando, e ele diz assim: é de joelhos que eu me coloco em relação à vida de vocês. Ele diz assim: olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem é aquele? É aquele que mata a tua sede. Quem é aquele? Quem é esse? É aquele que sustenta o teu coração, é aquele que guarda a tua alma, é aquele que te dá uma noite de sono em paz, é aquele que te cura, é aquele que te salva, é aquele que guarda você, que guarda os teus sonhos, que guarda o teu coraçãozinho, que protege a tua entrada e a tua saída. É esse. Paulo está dizendo, é aquele que está zelando por você todos os dias, é o mesmo que vai fazer coisas novas acontecer na tua vida. É aquele que está dizendo hoje aqui, olha, você vai sair daqui saciado, você vai sair daqui hoje saciada pela palavra de Deus. E eu estou aqui para dizer que Deus vai saciar a tua fome, Deus vai saciar a tua sede, Deus vai continuar sendo a tua sombra, a tua direita, guardando você todos os dias. Se você crê, se você confia, Ele é aquele que possui toda a plenitude da divindade, diz a Bíblia Sagrada. Ele é o único que nós podemos confiar de maneira plena. Deus promete e cumpre, Deus fala e confirma a sua palavra. Ele é a pedra na qual foi dito: e sobre ela eu edificarei a minha igreja.
Essa é a pedra fundamental que cuida da gente, que protege a igreja, que guarda os nossos corações. É aquele a quem nós podemos confiar o nosso futuro, o nosso amanhã e quem sabe por que não dizer o nosso destino. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Foi Ele quem edificou a igreja e é Ele que está cuidando da igreja. É Ele, é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei, mas eu acredito que Ele era aquela pedra que Davi pegou lá no riacho e rodou. Aquela pedrinha lá no vale de Elá, que ele rodou, foi a primeira. E foi certinho, porque estava zombando de Deus, estava escarnecendo de Deus. A Bíblia diz que os escarnecedores, Deus não suporta. Deus abate o escarnecedor. Não foi Davi, foi o próprio Deus. Foi o Senhor protegendo a nação. Foi o Senhor protegendo a igreja. Não é você, com a tua força, com a tua mão, com o teu braço, com a tua inteligência. Mas é o Senhor protegendo a tua casa. É Ele guardando a igreja. Ele é a nossa vitória, aleluia. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é quem que nós devemos confiar e entregar a nossa vida. A Bíblia diz assim: ora, aquele que é poderoso. Lembre-se disso. O teu Deus é poderoso para fazer muito mais. Sabe o que o texto diz? O texto diz assim, olha: segundo o poder que em nós opera. Já pensou nisso? Leia esse texto com muita calma na tua casa. Existe um poder que opera na igreja. Existe um poder que opera no âmago da igreja, quando a igreja está reunida. Quando a igreja, como um corpo bem ajustado, bem unido, existe um poder que opera em nós. A Bíblia diz que Ele é poderoso, Ele é capaz de sustentar o universo nas mãos. A Bíblia diz no livro dos Salmos que Ele colocou a mão no mar, no fundo do mar, e deu no seu punho. Diz a Bíblia que Ele pega as águas do mundo inteiro na mão, na concha da mão. Eu não duvido que Ele bebe de uma vez só. Dizem que 80% do planeta, pelo menos, é de água. Já imaginou? Dorme com esse barulho, irmão. O meu Deus é poderoso. Ele criou os céus e a terra. O que é que Ele não pode fazer pela tua vida? Aquele que é. Ele não será, Ele é. Você não é. Eu não sou. E nunca serei. Mas Ele, o Senhor, é. É Ele mesmo que nos sustenta, que guarda. É Ele, o Senhor. Nem os anjos são. Nem os demônios são. Ninguém é. Mas o nosso Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Jeremias capítulo de número 32 diz assim: Ele fez os céus e a terra com a força do seu poder. No livro do Gênesis diz que quando Ele falou, o que Ele falou aconteceu. Foi criado da escuridade, do nada, e passou a ter vida. E começou a acontecer, porque a palavra de Deus tem poder. Ele irá julgar as nações pelo poder da palavra. Quando Ele disser, o que Ele disser vai acontecer. Eu estou aqui para dizer para você: confia no Senhor, confia em Deus. Ele é o mesmo que provocou o dilúvio no passado. Ele é o mesmo que vai trazer juízo para este mundo tenebroso, esse mundo teimoso, contumaz e rebelde. É o mesmo, o Deus de amor. A gente nunca vai compreender um negócio desse, mas Ele é um Deus de amor. É o mesmo que provocou o êxodo, que tirou o povo da escravidão, que tirou o povo daquela situação difícil. É o mesmo Deus que pode tirar a gente da escravidão, do vício, da pornografia, da escravidão do cigarro, da maconha, do LSD, do crack, da cocaína. É o mesmo que pode trazer liberdade. A Bíblia diz que Ele tirou os nossos pés de um atoleiro de lama, firmou os nossos pés numa rocha e colocou um cântico novo na minha boca. Porque antes eu só cantava porcaria, era só bobagem, mas agora eu tenho um cântico de louvor a Deus. É o mesmo. Quem é esse? Aquele que é poderoso. É o mesmo que deu graça para Josué, para atravessar e entrar na cidade de Jericó. É o mesmo que encheu Samuel do seu espírito e orientou ele. É Ele, é o mesmo Deus, o mesmo Senhor. É o mesmo que andou sobre as águas e disse: não temas, sou eu, não é fantasma.
Sou eu. É o mesmo Deus. E Paulo diz, aquele que é poderoso. É o mesmo Deus que deu sabedoria para Salomão, mas infelizmente ele enfiou o pé na jaca e fez um monte de bobagem. Mas é o mesmo Deus que disse que ia fazer e fez. Abençoou a vida dele. Agora era ele saber o que ele ia fazer com aquela bênção. Porque Deus faz isso, Deus te abençoa poderosamente, infinitamente mais. Agora a questão é, você vai honrar o Senhor? Você vai glorificar o nome dele com aquilo que ele entregou nas suas mãos? É o mesmo que fez Esther, a plebeia, pobre e sem nada na vida, se tornar rainha Esther. Ele é poderoso para fazer, e Ele vai fazer algo novo sobre a tua vida. Eu vinha hoje aqui nesse lugar, e enquanto eu estava dentro do carro, Deus dizia no meu coração, repete essa palavra nem que seja umas 20 vezes, fala para a minha igreja que eu vou fazer coisas maravilhosas, infinitamente mais além daquilo que eles estão me pedindo. Fala para eles que eu sou o mesmo Deus de Jó, que permitiu acontecer o que aconteceu, mas eu tenho o poder de virar a história, de promover a vida deles. Fala para eles que eu sou o mesmo Deus que tirou Jeremias de dentro do calabouço. Fala para eles que eu sou o mesmo Deus que disse para Ezequiel, profetiza no meio desse vale de ossos secos, que se eles profetizarem, se eles acreditarem, vida nova vai acontecer na vida da minha igreja, diz o Senhor. Eu preciso dizer em alto e bom som, creia no poder da palavra, porque a palavra tem poder de realizar coisas novas na sua vida. É o mesmo Deus que tirou Davi de trás das malhadas. Quem era Davi? Ninguém. Quem era Davi? O rejeitado. Mas ali estava Davi, confiando no poder de Deus, glorificando o nome do seu Deus. E Deus tira Davi de um lugar e coloca ele como rei. É o mesmo Deus poderoso que transformou a vida daquele moço pobre no combo, tirou ele de uma vida terrível, porque ele creu na palavra que saiu da boca da mãe dele. A mãe dele creu na palavra que saiu da boca do profeta. O profeta creu na palavra que saiu da boca de Deus. E assim Deus foi realizando milagres e maravilhas. Saia daqui hoje dizendo, meu Deus é poderoso para fazer mais. Porque existe um poder que opera em nós. Existe um poder que opera através da vida da igreja. É por isso que você ainda continua de pé, porque tem um poder que opera através da vida da igreja. Eu estou aqui para dizer, creia nessa palavra, saia daqui hoje dizendo, o meu Deus vai fazer infinitamente mais. Ele pode usar a mão dos médicos, do advogado, do juiz, Ele pode usar a mão de alguém, mas a glória vai ser para Ele. Deus será glorificado. Deus vai plantar um sonho no teu coração. Escute isso que eu estou te dizendo. Por causa dessa palavra vai nascer uma semente no teu coração. Você vai começar a tomar decisões diferentes das quais você tomou até hoje. Você vai começar a sentir desejos dos quais ainda você não sentiu tão latente no teu coração como você sentiu até hoje. Deus vai plantar uma fome, uma sede na tua alma. Deus te trouxe aqui para dizer para você, você vai se tornar uma pessoa sedenta, faminta. Eu vou colocar algo dentro do teu coração, e este algo que eu colocar dentro do teu coração, profetiza, libera a palavra, acredita na palavra, porque é sonho de Deus para a tua vida. Não é um sonho para você, é um sonho para nós. Sonhos de Deus só acontecem de verdade se for sonhos para nós. Tudo que você conquistar tem que ser para nós, tem que ser no plural. Nunca diga, Pai meu que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão meu de cada dia me dá hoje. Não faça isso. Tem que ser sempre no plural. Diga sempre, Senhor, opera sinais e maravilhas no meio de nós. Deixa eu te dizer, além daquilo que pedimos ou pensamos, Deus está dizendo, é além da tua imaginação,
é além daquilo que você imagina. Tua mente é pequenininha, você pede coisinha pequenininha, talvez como esse rapaz, ele pediu algo um tanto quanto grande para ele. Ele queria ser um médico, mas Deus deu para ele logo um hospital inteiro. Só que foi para nós, não foi para ele, foi para todos, para abençoar a vida dos outros. E eu vou dizer aqui nessa noite, se o teu coração está ligado nos céus, se a tua alma, se o teu espírito está ligado nos céus, Deus vai fazer além, diz o Senhor. Eu não estou aqui para te agradar, para pregar uma mensagem bonitinha. Você precisa ouvir a palavra de Deus, obedecer ela. Você precisa se colocar na presença de Jesus como Ele quer. Mas o Senhor me manda te dizer nessa noite: eu vou fazer algo além na tua vida. E você vai testemunhar. E o seu testemunho vai glorificar o nome de Deus e vai alcançar a vida de pessoas. Ele vai fazer, mas vai fazer com excelência. É um sonho para nós, é uma semente para nós, é uma árvore que vai crescer para nós, para abençoar a vida da família chamada família da igreja, família dos céus. Ele vai fazer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está dizendo assim, olha, não se assustem, porque as atrocidades, as dificuldades que estão acontecendo na vida de vocês, é para o benefício de vocês. Traz benefício, pastor, desemprego, problema familiar, irritação, problema aqui, problema ali, dificuldade, é para o benefício. Se você está na palavra, se você anda com Deus, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Pastor, o sim e o não também. E as portas que fechou, pastor? Também contribui para o bem daquele que ama a Deus. E as dívidas, pastor? Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Por isso que Salmo de número 37 diz: feliz é o homem que nele confia. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua força e não confia no seu braço. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: nunca se ouviu falar a respeito de um Deus como o Senhor, o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Continue confiando no teu Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso que João, capítulo de número 20 diz: bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que estão esperando há anos, mas não desistiu da promessa de Deus. Deus disse: eu vou fazer infinitamente mais. Sabe o que eu quero dizer aqui? Eu já estou quase terminando. Uma fé deficiente não opera sinais e maravilhas. Uma fé duvidosa não opera sinais e maravilhas. Pastor, acabamos de ouvir um testemunho. Deus conhece as nossas fraquezas, mas Deus sabe que nós podemos ir além. Deus nos abençoa para que a gente nos fortaleça, para que a gente crie músculos, para que a gente, mesmo no dia da adversidade, da tribulação, a gente diz: eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Uma fé deficiente diz assim: será? Talvez, quem sabe? Eu me lembro de um pregador chamado Wigglesworth. Ele foi convidado para pregar, para orar por uma mulher que estava enferma. Um grande amigo dele disse assim: meu amigo, vamos lá na minha casa orar pela minha esposa, porque ela já está entre a vida e a morte. Eu já orei, eu já fiz tudo e não aconteceu nada, vamos lá. No outro dia eles foram para a casa daquele rapaz. Quando esse pastor chegou lá, o pastor olhou para o amigo dele e disse: você vai orar pela sua esposa. E o amigo dele, também pastor, começou a orar dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor manteve essa mulher nas minhas mãos. Eu te agradeço pelos anos de vida dela. Senhor, toma ela em tuas mãos. Eu sei que o Senhor já está recolhendo ela. Eu peço, Senhor, leva ela para ti, etc, etc. Ele disse: cala a boca. Ele disse: cala agora. Você me chamou aqui para um milagre. E a Bíblia, a história nos conta que ele colocou as mãos sobre a vida daquela mulher que estava entre a vida e a morte.
E quando ele terminou a oração, aquela mulher se levantou e começou a chorar, e começou a andar na casa, e ainda serviu a Deus por muitos e muitos anos. Querido, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas você precisa acreditar no poder de Deus. Não é fanatismo, é fé. Deus não precisa de pessoas devotas, Deus precisa de pessoas de fé. Aliás, Deus não precisa de nada, Deus conta com pessoas de fé. E certamente Deus fará sinais e maravilhas na tua vida. As promessas do Senhor, a Bíblia diz que são sim e amém. O que Deus falou, Deus cumpre. O que Deus falou, Deus cumpre. Igreja, o que Deus prometeu, Ele cumpre, porque Ele é fiel. As promessas do Senhor é que me fazem permanecer de pé. Eu creio na palavra, eu confio na palavra. Eu sei que no tempo certo, na hora certa, o que Deus, o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Deus vai fazer muito melhor, mas muito melhor do que você está pedindo, do que você imagina. Continue perseverando, porque maior é o Senhor sobre a tua vida. Eu quero terminar dizendo: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não tenha medo das palavras de maldição. Não tem maldição contra a igreja do Senhor. Disseram para você que vai terminar assim, que a tua vida é assim mesmo, que não adianta você continuar indo para a igreja, que não adianta você ficar lutando, porque essa angústia não vai passar, essa dificuldade financeira não vai terminar nunca. Você vai continuar assim até o último dia da tua vida, até o último instante. Eu estou aqui para dizer que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O teu Deus é a rocha que te sustenta. O teu Deus é a rocha de Meribá. É aquele que guarda você na tua entrada e na tua saída. No dia da dificuldade, lembre-se, Deus é fiel. No dia da tua luta, lembre-se, é o mesmo Deus que cuidou de você quando estava tudo bem. Quando vier a má notícia, lembre-se, o meu Deus está cuidando de mim, o meu Deus vai guardar a minha alma. Eu quero terminar dizendo: você faz parte da família de Deus. O teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, porque tem um poder que opera em nós. Tem um poder que opera em nós. Deus tem uma aliança com o seu povo, com o povo de Deus, com os filhos de Deus. Se coloque de pé, por favor. Que o nome de Deus seja glorificado sobre a tua vida. Que você saia daqui dizendo hoje: o meu Deus é poderoso para fazer mais. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Que o Senhor te abençoe. Vá em paz, fique com essa palavra. Dê uma salva de palmas para Jesus.